Imagine acordar amanhã, pegar o celular para desligar o despertador e ver que não tem notificação nenhuma. Você tenta abrir o YouTube para assistir um vídeo do Descobrindo o Planeta Curiosidades e infelizmente dá erro de conexão. Tenta mandar um bom dia no WhatsApp e o reloginho fica travado para sempre. À primeira vista, você vai pensar que é apenas um problema técnico chato, né? A verdade é que se a internet não voltasse em 24 horas, a sociedade moderna como conhecemos começaria a colapsar. Nada de Pix, nada de GPS e, acredite ou não, talvez até nada de água na sua torneira. Vou te mostrar o cronograma do caos. O que aconteceria nas primeiras 24 horas, na primeira semana, em um mês, daqui a 50 anos e como a humanidade estaria daqui a 100 anos sem conexão. As primeiras 4 horas, a confusão seria silenciosa. No começo, a maioria de nós acharia que é só uma falha na operadora, mas o problema real começa quando você sai de casa. Sabe o Waze ou o Google Maps que você usa para fugir do trânsito? Esquece. Sem eles, o trânsito nas grandes cidades travaria quase instantaneamente, com milhões de pessoas tentando lembrar caminhos de cabeça. E o Uber? O aplicativo não conecta. Táxi? Só se você tivesse dinheiro vivo na carteira. Além do trânsito travado que já falamos, olhe para o céu. Atualmente, milhares de aviões dependem de dados via satélite para rotas e comunicação. Sem internet, o espaço aéreo seria fechado imediatamente. Milhões de passageiros ficariam presos em aeroportos lotados, sem conseguir remarcar voos, sem contato com a família e sem conseguir sacar dinheiro para comprar comida. Seria o maior pesadelo logístico da história. 24 horas depois, o pânico financeiro e os hospitais. Aqui é onde a brincadeira perde a graça. Você vai à padaria ou ao mercado, passa as compras e saca o cartão, sistema fora do ar. Você tenta fazer um Pix, sem conexão. O sistema bancário mundial é 99% digital. Sem internet, o dinheiro de plástico vira pedaço de plástico inútil. As pessoas correriam para os caixas eletrônicos para sacar dinheiro vivo, mas os caixas também precisam de rede para validar seu saldo. Em 24 horas, o comércio para. Ninguém compra, ninguém vende. E aqui, um perigo silencioso: os hospitais. A maioria dos hospitais modernos digitalizou os prontuários. Se você chegasse desacordado na emergência, os médicos não teriam como acessar seu histórico. Eles não saberiam seu tipo sanguíneo ou se você tem alergia a algum remédio. A medicina voltaria a ser feita na base do olhômetro, aumentando drasticamente os erros médicos fatais. 3 dias depois, teríamos o problema dos fins das notícias e os perigos começariam a aparecer. Sem redes sociais e portais de notícias, a gente volta para a era do rádio e da TV aberta. Mas tem um detalhe: muitas das emissoras modernas dependem da internet para receber as reportagens e transmitir o sinal. A desinformação seria total. Boatos de guerra, invasões e fim do mundo se espalhariam boca a boca, gerando pânico e saques. E tem mais: muitas penitenciárias modernas usam fechaduras inteligentes conectadas à rede. Sem internet, esses sistemas entrariam em modo de segurança ou falhariam, exigindo controle manual. Isso geraria brechas de segurança, motins e o risco de fugas em massa por falta de comunicação entre as delegacias. Uma semana depois, seria o caos nas prateleiras e a fome por dopamina. Você já viu como um supermercado funciona? Eles usam um sistema chamado Just in Time. O mercado não tem estoque gigante. O computador avisa o caminhão a hora exata de repor o produto. Sem internet, esse sistema morre. Os caminhões não sabem para onde ir, as fábricas não recebem pedidos. Em uma semana, as prateleiras de comida estariam vazias, remédios nas farmácias estariam escassos, combustível nos postos acabariam, pois as bombas são controladas eletronicamente e os caminhões-tanque não teriam rotas otimizadas. E não é só fome de comida, é fome de dopamina, como eu comentei. Sem redes sociais, likes e notificações, bilhões de pessoas entrariam em uma crise de abstinência.
ansiedade extrema, depressão e irritabilidade. 15 dias depois, começariam os problemas do lixo e da energia. Aqui a situação fica crítica. Vacinas e insulinas precisam de refrigeração monitorada por sensores digitais. Sem isso, e com a instabilidade na rede elétrica, que também depende da internet para distribuir carga, estoques inteiros de remédios vitais estragariam. E você sabia que a coleta de lixo, o tratamento de água e esgoto das grandes cidades são monitorados via internet? Sem sistemas inteligentes para monitorar a pressão e a distribuição, canos poderiam estourar ou bombas parariam de funcionar. Você abriria a torneira e nada. E a luz? As redes elétricas modernas, smart grids, usam a internet para equilibrar a carga de energia. Sem isso, os apagões, os famosos blackouts, seriam frequentes em vários estados. Um mês depois, estaríamos no novo mundo, ou no velho mundo. Se chegássemos a um mês sem internet, o mundo voltaria para a década de 1970, mas com uma população muito maior e despreparada. O trabalho remoto home office deixaria de existir. Milhões de empregos digitais, como programadores, influencers, marketing, seriam extintos da noite para o dia. Até mesmo o canal Descobrindo o Planeta Curiosidades, que você gosta tanto, não existiria mais. A economia teria colapsado. O escambo, troca de mercadorias, voltaria a ser comum. Troco 2 latas de atum por uma bateria de rádio. Fotos, vídeos, memórias, tudo que está na nuvem, cloud, teria desaparecido. Se você não salvou no HD, você perdeu para sempre. E um outro detalhe que ninguém pensa: os satélites sem comunicação com a base na Terra, muitos deles começariam a sair de órbita ou virariam lixo espacial descontrolado, podendo até cair. A previsão do tempo, que depende desses dados, ficaria imprecisa, prejudicando a agricultura e causando ainda mais falta de comida. Como não estamos com problema na internet, sei disso porque você está assistindo a esse vídeo, então deixe o like e se inscreva no canal se estiver gostando do vídeo. Agora, vamos para 6 meses sem internet. O êxodo urbano. Meio ano sem internet e as grandes metrópoles como São Paulo ou Nova York se tornariam praticamente inabitáveis. Sem sistemas inteligentes de logística, água e esgoto funcionando 100%, a vida na cidade grande ficaria insustentável. Veríamos um êxodo em massa, milhões de pessoas voltando para o campo. A prioridade mundial mudaria de tecnologia e serviços para agricultura e sobrevivência. E teríamos um problema gigante. Quem é dono dessa casa? O registro de imóveis é digital. Quanto dinheiro você tinha no banco? O registro também era digital. Sem provas físicas, a lei do mais forte voltaria a imperar em disputa de terras e bens. Sabe o seu smartphone de última geração? Agora, ele serve apenas para peso de papel ou lanterna, até a bateria morrer de vez. Um ano depois, a volta do papel e tinta. Um ano depois, o mundo teria se estabilizado, mas voltado no tempo. Os Correios se tornariam a empresa mais importante e poderosa do mundo. Sem e-mail e sem todas as redes sociais que usamos hoje em dia, cartas e telegramas voltariam a ser o único jeito de falar com quem está longe. A burocracia seria brutal. Tudo, absolutamente tudo, teria que ser registrado em papel, carimbado e arquivado fisicamente. Bancos seriam apenas cofres gigantes de dinheiro. A globalização sofreria um freio brusco. Comprar um produto da China demoraria meses para ser negociado e entregue. Pesquisas sobre câncer ou clima dependem de supercomputadores conectados globalmente. Sem isso, cada cientista trabalharia isolado e o avanço tecnológico da humanidade regrediria décadas. 5 anos depois, a idade das trevas digitais. Aqui a gente percebe o tamanho da tragédia cultural. Em 5 anos, os servidores que guardavam a nuvem já teriam pifado ou sido desligados por falta de manutenção. O resultado seria bilhões de fotos, vídeos, músicas, pesquisas científicas e a história dos últimos 30 anos desapareceriam para sempre. Se você não imprimiu as fotos do seu aniversário ou do seu cachorro, elas deixariam de existir. A humanidade teria um buraco na sua memória histórica. Seríamos uma sociedade que sabe tudo sobre o Império Romano,
porque está em livros, mas quase nada sobre o início do século XXI. 50 anos depois, a rede mundial seria uma lenda. Meio século depois, a internet seria tratada como uma lenda pelos mais jovens. Imagine você, já idoso, tentando explicar para o seu neto que antigamente você podia ver o rosto de uma pessoa no Japão em tempo real, segurando um retângulo de vidro. A criança provavelmente acharia que você está inventando história de magia. A economia seria totalmente física e local. Profissões como programador, analista de SEO ou influencer seriam coisas encontradas apenas em livros de história antiga. O mundo seria mais lento, talvez menos ansioso, mas muito menos conectado. E uma curiosidade cultural: a internet unificou nossa linguagem. Sem ela, em 50 anos, o isolamento faria as línguas se separarem novamente. O português do sul ficaria muito diferente do norte, criando novos dialetos, já que não haveria mais a cultura global para padronizar tudo. 100 anos depois, uma nova civilização, um século sem internet. Praticamente toda a população já teria sido renovada. A sociedade teria se reorganizado completamente. Provavelmente teríamos desenvolvido novas tecnologias de comunicação via rádio ou algo analógico avançado. Mas a internet como conhecemos seria arqueologia. Escavadores do futuro encontrariam data centers enterrados e cabos de fibra ótica no fundo do oceano, tentando entender como aquela civilização antiga, no caso nós, dependia tanto daqueles fios. Seríamos lembrados como a Era do Silício, uma época estranha onde a humanidade esteve conectada por um breve período, antes de o silêncio voltar. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é se realmente isso é possível ou é apenas uma ficção científica. A resposta curta é sim, é possível e quase aconteceu. Muita gente acha que para a internet cair no mundo todo, alguém precisaria cortar todos os fios. Mas o perigo também pode vir de cima, o Sol. Existe um fenômeno chamado ejeção de massa coronal. Basicamente, é quando o Sol arrota uma nuvem gigantesca de partículas magnéticas na nossa direção. Em 1859, aconteceu o evento Carrington. Uma tempestade solar tão forte atingiu a Terra que os telégrafos, a internet da época, começaram a soltar faíscas sozinhos, dando choque nos operadores e até pegando fogo nos papéis. Se um evento desse porte acontecesse hoje, ele fritaria os transformadores de energia e os satélites de comunicação instantaneamente. A NASA estima que temos cerca de 12% de chance de uma tempestade dessas atingir a Terra a cada década. Ou seja, não é uma questão de se, mas sim de quando. Assustador pensar que toda a nossa vida digital pode virar poeira, né? Agora me diz, se você pudesse salvar apenas uma coisa para levar para o futuro, o que seria? Uma foto? Uma música, um vídeo? Conte aqui abaixo nos comentários. Quero ver o que é mais importante para você. Agora, se você não deixou o like aquela hora, agora é a hora. Deixe o like e se inscreva no canal. Aqui na tela final eu vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Aproveite. Obrigado e até a próxima.